Bom, pessoal, boa noite. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o Richard, sou analista da Empíricos há pouco mais de 5 anos, sou economista formado pela USP também. E hoje eu estou aqui com vocês para mostrar um pouquinho de como utilizar um software chamado Coifin. Coifin, que é o Rob, o fundador do Coifin, é um parceiro nosso aqui no Empíricos, e ele, de muita bondade, cedeu aqui para todos os alunos do curso um período gratuito, né, para testar essa ferramenta. E para a gente aqui no dia a dia do analista de ações, é fundamental você ter acesso a algum provedor de dados para você acompanhar o mercado, tanto em tempo real, quanto para você conseguir levantar com mais facilidade dados históricos. Geralmente, o que é padrão na indústria é o Bloomberg, né, que é o software que vocês com certeza já ouviram falar e é um monstro, né, tem basicamente tudo que você pode imaginar quando a gente fala de dados financeiros. Porém, o Bloomberg é muito caro, né? Ele é inacessível para o investidor pessoa física. A gente está falando aí de uma assinatura que é para lá de $2.000 por mês. E hoje já existem algumas soluções alternativas que são muito mais baratas, também, obviamente, menos parrudas do que o Bloomberg, mas são totalmente capazes aí de satisfazer um investidor pessoa física ou mesmo alguém que está começando no mercado. Então, algumas coisas que eu já vou até adiantar para vocês antes de mostrar a tela é que esses softwares, em geral, estão todos em inglês, então essa é uma limitação quando vocês forem acessar. Todo o conteúdo que vocês vão ali, tanto na navegação quanto no consumo para vocês, vai ser um conteúdo em inglês, e esse conteúdo, geralmente, ele é otimizado para um investidor global. Então, a gente aqui no Brasil tem muito esse hábito da regionalização, as carteiras são muito pesadas no Brasil, e no caso do investidor global, do investidor, pelo menos norte-americano, que é mais o público do Coifin, já é uma abordagem um pouco mais global, porque é acessível, né, investimento de qualquer lugar do mundo dos Estados Unidos muito facilmente. Feito esse disclaimer inicial. Aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouquinho do que é a cara do software. Pessoal, puder fazer um joinha para mim, para saber se estão vendo a minha tela. Estamos vendo. Boa, legal. Então, essa aqui é a página inicial do Coifin. Ela é relativamente intimidadora, né, num primeiro olhar, porém ordens de magnitude menos intimidadora do que um Bloomberg. Isso aqui é uma espécie de um cockpit de informações financeiras. Então, enquanto a gente está gravando aqui, o mercado está fechado, esses dados não estão atualizando, mas quando o mercado está aberto, esses dados se atualizam em tempo real. Agora, o único quadrinho que está atualizando aqui na minha tela é esse de cima, de moedas, em que o preço do Bitcoin está oscilando aqui, ó. Então, tem uma estatística do preço do Bitcoin em tempo real, e acho que é só, né? E o iene japonês também está aberto nesse momento, são o fuso horário, né, que a gente tem para eles, então também estou vendo essa cotação aqui em tempo real. Esse cockpit, ele tem um pouco dessa proposta de te entregar uma visão macro do que está rolando no mercado neste momento. Então aqui, ó, no canto esquerdo, você tem os principais índices americanos, Russell, Dow, Nasdaq e o S&P 500, a cotação diária deles. E aqui embaixo você tem o VIX. O VIX é o índice do medo, para quem já acompanha o mercado mais de perto, né? É um índice que mede a volatilidade da bolsa. Aqui embaixo estão descricionados os setores da bolsa americana. Então, consumo discricionário, finanças, energia, industrials, tudo isso segmentados em ETFs setoriais. E aqui como que está a performance de cada um deles no dia. Aqui no canto tem uma parte de renda fixa, de novo, renda fixa americana. Aqui, uma visão de fatores, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que são fatores, vou mostrar como olhar mais um detalhe isso daqui. Global Yields, no caso aqui, são taxas de juros ao redor do mundo, então no qual vocês vão conseguir acessar curvas de juros de qualquer país, basicamente. Aqui estão os principais, né, do ponto de vista de investidor global, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, com vencimentos de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Então, quando você lê ali, por exemplo, na capa da Bloomberg, que hoje os juros de 10 anos americano oscilou de 3,5 para 3,57, é esse dado aqui que você está vendo. Esse dado, quando o mercado está aberto, ele também está atualizando aqui em tempo real. Aqui no canto tem commodities, as 4 principais do mercado em relação à liquidez, e aqui tem alguns outros mercados globais. Então, são índices dolarizados de bolsas ao redor do mundo, entre eles aqui o nosso Brasil, que é o EWZ, né? O EWZ é basicamente o Ibovespa em dólar, e ao clicar, né, em qualquer um desses pequenos ícones aqui, você projeta
o gráfico desse ETF ou dessa commodity, enfim, do ativo que você clicar aqui, dentro desse quadro principal. Aí aqui você ajusta esse quadro para qual período de retorno você quer ver. Então, year to date significa o retorno no ano, 1 ano, 3 anos, 5 anos, e ele vai atualizando aqui para você imediatamente. Esse cockpit inicial, ele é estático, então vocês não vão conseguir alterá-lo, mas existe aqui uma funcionalidade de você criar os seus próprios cockpits que eu vou mostrar para vocês também. Para navegar no Coifin, basicamente qualquer um desses ícones aqui, eles são clicáveis, mas você vai utilizar principalmente essa barra aqui na esquerda, onde estão todas as funcionalidades. Então, acessando cada uma dessas aqui, a gente vai trabalhar diferentes workflows aqui de um analista de ações ou de um analista de mercado no geral. Então, só para mostrar para vocês o que acontece aqui, o primeiro ícone é um ícone de notícias. Então, basicamente, ele interage com essas fontes aqui, que são Wall Street Journal, mas principalmente esse MT Newswires. Esse MT Newswires é uma espécie de serviço de dados muito rápido de notícias financeiras. São notícias muito curtas, geralmente, sem muita interpretação, mas comentando o que está rolando no dia a dia do mercado. Você consegue segmentar alguns tipos diferentes de notícia, né? Então, você consegue procurar por notícias globais, você consegue procurar por indústria, então aqui já está filtrado, por exemplo, só bens de consumo, indústria de serviços, setor financeiro, e extrapolar um pouquinho essas notícias. Se vocês clicarem em qualquer uma dessas notícias, vocês vão conseguir acessá-lo e vai ter uma diferenciação entre as notícias que são parceiras do Coifin e os portais que não são. Então, a MT Newswire é um parceiro. Ao clicar no link da MT Newswire, eu consigo ler na íntegra, né, o que estava escrito naquela matéria. Porém, se eu clicar numa matéria do Wall Street Journal aqui, por exemplo, aqui, eu vou ter um link que vai me direcionar para a história original. Ao me direcionar para a história original, você vai precisar de uma assinatura do Wall Street Journal, provavelmente, para conseguir acessar na íntegra esse artigo. Então, o que ele está fazendo aqui é filtrando as principais manchetes para você de vários pontos de referência, da mesma maneira que qualquer provedor de dados do mercado financeiro faz. Alguns deles estarão acessíveis aqui, outros não. Outra tela que é bastante comum e padronizada no mercado é essa tela chamada Market Movers, então é o terceiro ícone aqui da esquerda, em que ele lista para você a performance dentro de um índice durante um único dia. Então, o Movers ele é uma espécie de ganhos e perdas no dia por amplitude. Aqui no lado esquerdo estão os maiores ganhos dentro desse índice S&P 100 Mega Cap, ou seja, 100 maiores empresas dentro do S&P 500. Então, se eu expandir aqui para o S&P 100, perdão, para o S&P 500, que é o índice mais tradicional do mercado, eu vou ter aqui hoje uma distribuição, né, de que hoje tiveram 386 ações subindo dentro do índice e 117 ações caindo, e aqui eu tenho o destaque de quais dessas ações foram as piores, quais foram as melhores, e aqui eu consigo interagir com esse destaque. Nesse gráfico, você tem no eixo horizontal o volume relativo, numa média de 10 dias, e no eixo vertical, o quanto essa ação retornou. Quanto mais à direita tiver o ponto de uma ação, por exemplo, aqui estão as ações da Take-Two, que é a empresa publisher de games, dona de estúdios como Rockstar Games, a própria 2K Games e outros. Então, hoje, a Take-Two negociou um volume na bolsa que é 3,3 vezes superior ao volume médio que ela negocia nos últimos 10 dias. O que isso quer dizer é que, basicamente, tem algum evento importante aqui, algum evento que deveria chamar a atenção do investidor. No caso dessa empresa, e foi só uma coincidência ela estar aqui, eu nem imaginei que ela está aqui hoje, que ela divulga resultados. Então, agora, a hora que o mercado fechou, a Take-Two divulgou resultados dela no primeiro trimestre desse ano. E quanto mais acima estiver essa bolinha aqui da ação, maior é o retorno diário dela hoje. Literalmente, isso aqui é uma tela que vai ser interativa quando o mercado estiver aberto. Clicando aqui no ticker, né, na bolinha dessa empresa, você tem um gráfico interativo de preço aqui também dessa ação. Aqui você tem uma tela também que é chamada de watchlists. Então, você como investidor vai criar o seu próprio processo de organização pessoal, né, de como você vai acompanhar o mercado. E a maneira como o Coifin faz isso é deixando você criar diferentes portfólios. Então, quando eu cliquei aqui em My Watchlists, carregou um portfólio padrão aqui deles, que tem algumas ações. Então, aqui estão NVIDIA, AMD, Lam Research, Alphabet, Apple, Micron, Roku,
AMC. Então, é uma mistura de entretenimento, semicondutores e tecnologia. Eu posso criar um portfólio aqui novo no momento em que eu quiser, sendo que ele já tem alguns portfólios aqui padronizados, mas eu vou fazer um do zero. Eu vou chamar aqui de watchlist da aula do MBA, bem criativo, igual uma analista de ações mesmo. E vou adicionar algumas empresas brasileiras aqui. Vamos colocar Arezzo, vamos colocar Vale 3, vamos colocar Petro, e BB Seguridade, né? Alguns nomes aqui do Vacas. Vou tirar essa Arezzo aqui, vou colocar outra empresa do Vacas aqui. Gerdau. Então, agora eu tenho uma pequena watchlist aqui, em que eu posso configurar diferentes formatos dessa tabela para eu ver diferentes informações. O que veio padrão aqui foi o nome da empresa, o setor, o valor de mercado dela. Então, a Petrobras vale 73 bilhões de dólares no fechamento de hoje. O último preço de negociação, a vol no dia, então quanto a ação oscilou nesse pregão. Aqui vocês estão vendo um dado que não bate com o que vocês vão ver na tela hoje. Ou seja, a Petrobras hoje caiu e não subiu 2,5. Isso acontece porque o COIFIN só tem dados em tempo real para ações globais, ele não tem para ações brasileiras. As ações brasileiras têm sua cotação aqui atrasada em um dia. Então, amanhã, quando vocês entrarem no COIFIN de vocês, vocês vão ver a cotação do fechamento de hoje das empresas brasileiras, tá? Que vocês vão ver em tempo real são os ativos listados em bolsas globais. Aqui tem o retorno dessa ação em um mês, em 3 meses, no ano, o retorno composto dessa ação em 5 anos. Então, com todos os percalços aí, Petro 4 tem um retorno de 20% ao ano nos últimos 5 anos, nada mal. Aqui tem o múltiplo EV Sales, então o enterprise value da empresa dividido pelas vendas estimadas para os próximos 12 meses. Essa sigla NTM em inglês significa Next 12 Months, ou seja, são as vendas estimadas para os próximos 12 meses. Aqui a última coluna, a penúltima coluna é um PI, então é o múltiplo preço sobre o lucro estimado para os próximos 12 meses. Então, o preço corrente da ação dividido pelo lucro estimado pelo mercado para os próximos 12 meses. Então, Petro hoje tem um múltiplo de 3,3 vezes lucro estimado para os próximos 12 meses. E aqui tem o Short Interest. O Short Interest é uma medida técnica do mercado que mensura qual o percentual das ações que está shorteado nesse momento. Então, um Short Interest de 10% significa que 10% das ações em circulação da empresa estão vendidas a descoberto. No caso das ações brasileiras, você também, às vezes, vai ter alguns problemas aqui. O Short Interest dessas ações não é zero, igual está aqui. Então, esse é um dado que você precisa, por exemplo, validar em outro lugar. O preço está sempre na cotação do ativo original. Então, Petro 4 é uma ação listada no Brasil. Esse preço que você está vendo aqui em reais. Vale 3 é uma ação listada no Brasil. Então, o preço de ontem era 67,64. Só que Vale tem ADR. Se eu adicionar o ADR da Vale, que é esse Vale SA listado na NYSE, você vai ver um preço diferente. O ADR da Vale fechou hoje, então aqui já é um ativo negociado nos Estados Unidos, essa cotação está atualizada, a 14,16 dólares. Então é a cotação do país de referência. Se eu colocar uma ação japonesa aqui, Nintendo, a cotação vai vir em ienes. Cadê? Aqui, ó. 5.925 ienes. Esse é o significado dessa cotação. Então é sempre com base no país de origem, onde está listada esse ativo financeiro. Essa tela aqui, pessoal, ela é totalmente configurável. Aqui no canto, vocês vão ver que tem alguns quadradinhos, um deles é o chamado colunas. Então aqui você consegue interagir com uma série de campos, tanto de dados históricos da empresa, coeficientes de mercado, coeficientes que os analistas tipicamente trabalham, múltiplos, coeficientes de valuation. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o dividend yield dessas empresas. Eu cliquei ali em dividend yield e vou colocar o reportado no período LTM. LTM é a sigla para Last 12 Months, então dos últimos 12 meses. Adicionei, entro aqui no final. Aí eu posso procurar aqui qualquer campo que eu quiser. Lembrando que os campos estão todos em inglês. Então eu vou colocar aqui price por free cash flow. É um múltiplo preço dividido pelo fluxo de caixa livre da empresa. Apareceu.
Quando eu fechar aqui, ó, Você vai ver que esses dois campos estão aqui, salvos no canto direito. Petrobras aí com yield de 57% nos últimos 12 meses, graças àquele monte de dividendos extraordinários. Gerdau, com dividend yield nos últimos 12 meses de 14,5%. Múltiplo, preço sobre a geração de caixa dos últimos 12 meses. Petro hoje vale 1,8 vezes. BB Seguridade, por exemplo, vale 21 vezes. Muito mais cara na base do free cash flow do que uma Petrobras da vida, por exemplo. Então, tudo isso aqui é interativo e você pode criar diferentes visualizações. Então, aqui, ó, essa visualização está listada como a watchlist corrente. Eu posso fazer uma nova. Eu posso chamar de visualização de valuation. uma zeradinha. Aqui, ó, sem nada. Aí eu vou adicionar umas colunas de valuation. Aqui no canto esquerdo, Deixa eu ver se tem fácil aqui, ó. Dentro de Financials, tem uma aba de valuation. Aqui tem uma série de múltiplos. Então, eu vou colocar EV Sales para os próximos 12 meses. Vou colocar EBITDA para os próximos 12 meses. Vou colocar um PEG, um Buyback Yield e Free Cash Flow EV Yield. Fechei. Todos os indicadores estão aqui. Isso aqui está salvo. Eu deixo aqui no auto-salve habilitado. Então todas as mudanças que eu fizer já ficam registradas aqui. E eu posso sair e voltar dessa tela a qualquer momento. É bem importante você criar essas watchlists no seu Coifin, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outras telas em que você consegue interagir muito mais com essas watchlists que você criou. Criar visualizações bem mais interativas do que essa que a gente está vendo aqui no formato de coluna. Abaixo de minhas watchlists está uma tela chamada Screen. O Screen é um processo de filtro para ativos financeiros. Então, um Screen é como se você pegasse uma peneira e você quisesse que saísse dessa peneira alguns grãos muito selecionados. E você vai colocar fatores limitantes para esse screen. Então, que tipo de screen eu posso fazer? Eu posso fazer um screen, por exemplo, uma das minhas séries aqui no Empíricos é o Microcap Alert. Então, tem uma limitação ali de valor de mercado. Eu só vou atrás de empresas com um valor de mercado de até 10 bilhões de reais. Então, eu posso colocar aqui filtros que me permitam localizar apenas empresas de até 10 bilhões de reais. Vamos fazer esse exercício juntos. Essa tela aqui é a tela em que a gente vai colocar parâmetros para que o Coifin faça uma busca de que ações se enquadram nesses parâmetros que eu gostaria de encontrar. Então, sempre vai abrir aqui com região. Eu vou tirar aqui Estados Unidos, vou colocar Latinoamérica e Caribe. Vou deixar Primary Security marcado como Yes, então estou marcando aqui que é um ativo financeiro, um security, uma ação. Vou adicionar um país, então Country, sempre lembrando, pessoal, tudo em inglês aqui, igual eu tinha comentado, e vou pedir Brasil, Brasil com Z, não estranho, porque está em inglês. Então, ó, a gente partiu de um universo total de ações no Coifin de 4.253 ações listadas para América Latina e Caribe. Dessas, 1.000 são classificadas como securities, 4.000 ativos financeiros, 1.000 são securities. Aí eu coloquei Brasil. Quando eu filtrei Brasil, ele encontrou 263 mil ações aqui. 263 apenas. O market cap, ele já veio com o filtro aqui, né, um filtro de market cap. Eu vou trocar a moeda aqui. Vou filtrar aqui o real, o BRL. Vou selecionar o real. É um intervalo de valores. Esse valor mínimo está parametrizado como 50 milhões de reais. Eu vou colocar como 300 milhões de reais. E o valor máximo eu vou limitar a 10 bilhões, que é o meu teto no Microcap Alert. Eu não vou investir em empresas maiores do que essa porque estão fora do meu mandato. E aí eu vou colocar alguns outros parâmetros adicionais que eu vou definir. Então, por exemplo, eu quero uma ação cujo PI nos últimos 12 meses seja no intervalo de 0, né? Ou seja, eu quero uma empresa que seja pelo menos lucrativa, porque se o PI for menor do que 0, significa que essa empresa tem um prejuízo, até no máximo 20 vezes. Eu não quero nenhuma empresa cujo múltiplo preço sobre lucro seja superior a 20 vezes. Então, eu coloquei aqui um cap.
qualquer empresa, vou procurar aqui por dívida líquida sobre EBITDA, né, débito sobre EBITDA, então um indicador de endividamento nos últimos 12 meses. Eu quero que esse endividamento esteja entre 0, ou seja, eu quero uma empresa que seja no mínimo caixa líquido. Eu não quero empresa que, eu quero empresa que no mínimo tenha caixa igual ao endividamento dela. Eu não estou trabalhando com empresas de caixa líquido aqui, eu quero empresas com alavancagem. E eu vou até 3 vezes. Aí eu comecei a reduzir esse universo. O primeiro filtro me trouxe 151 nações. O segundo filtro de múltiplo me trouxe 65. E o último filtro de endividamento me trouxe 35. Então eu vou dar um nome para esse screen, vou chamar ele de Microcaps. E vou criar. E aqui o Coifin trouxe para mim a seleção dessas ações, que se enquadraram nos parâmetros que eu informei para ele. Então, por exemplo, aqui está elencado, né, aqui está organizado nessa coluna pelas maiores em valor de market cap, então, as maiores em capitalização de mercado. A maior empresa que se enquadra nesse quesito, dentro do meu screening aqui para o microcap, é a GPS. A GPS é uma das maiores empresas de terceirização trabalhista do país. Inclusive, é uma recomendação hoje da série Microcap Alert. Em segundo, veio a SLC Agrícola, que é uma das maiores empresas agrícolas aqui do Brasil, empresa com 1,6 bilhões de dólares de market cap. Vale 7 PIs em relação aos últimos 12 meses, e hoje tem um endividamento de 1,9 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. E aqui tem uma série de outras empresas que se enquadraram. Então, esse processo do screening, ele ajuda o analista de ações a formar um panorama um pouco mais objetivo já de onde ele pode começar a trabalhar. Então, o que a gente faz aqui no nosso dia a dia é manter uma série de screenings como esse já parametrizados e que a gente atualiza o tempo inteiro, para ver se alguma novidade se enquadrou em alguns dos parâmetros que a gente mais se interessa. Aqui eu mostrei um exemplo super simples para vocês, mas depois vocês podem interagir mais com esses parâmetros e brincar e de criar outros screens. Aqui tem uma parte um pouco mais parruda, mas que eu vou deixar para o final. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que vocês podem fazer com qualquer um desses stickers. Então, clicando em GPS, ele por padrão sempre abre o gráfico de preço. E aqui nessa seção do canto esquerdo inferior, que é Security Analysis, você tem uma série de telas que já estão prontas, contendo informações que são importantes para você. Dentro de Snapshots, você tem essa tela Overview, que é a tela que geralmente você mais vai interagir, que tem um resumo de várias das informações financeiras da empresa. Então, de acordo com o Coifin hoje, você já vê aqui um PI para GPS, de praticamente 18 vezes nos últimos 12 meses, 14,4 para os próximos, EV Sales, EV EBITDA, Price to Book. Aqui você vê as estimativas. Então, o Coifin utiliza como provedor de dados um provedor chamado Capital IQ, é uma das maiores empresas de dados financeiros do mundo. E esses dados são a Capital IQ que fornece para o Coifin. Então, analistas como eu, como analistas de outros bancos de investimento, enviam suas projeções para a Capital IQ. A Capital IQ compila e disponibiliza isso através de serviços de dados como o Coifin, como o Bloomberg e como outros. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma média, é o consenso. O consenso de mercado é um compilado do que são as estimativas dos analistas. Aqui tem uma parte de estrutura de capital, que você vê qual que é o market cap da empresa hoje, está o valor em reais aqui, a pessoa já está perguntado, qual que é o tamanho da dívida, qual que é o tamanho do caixa, qual que é o EV, períodos em que a ação teve retorno. Aqui em cima, na teoria, né, você vê competidores, mas principalmente para o Brasil, essa métrica de competidores vem bastante distorcida ali da Capital IQ. Não necessariamente diz muita coisa. Você pode ter certeza que a VEG não compete com a GPS em absolutamente nenhum aspecto, igual está mostrando aqui. Mas, para empresas globais, geralmente é bem mais preciso esse campo. Aqui a quantidade de ações em circulação, então 670 milhões de ações. Como esse indicador evoluiu no tempo, isso é bastante importante para o investidor, né? Acompanhar o que é diluição, o que é redução do share count, para você pensar sempre em termos de lucro por ação, que isso que gera valor em longo prazo. O yield e o volume médio de negociação. Então, nos últimos 10 dias, a média é de 2,6 milhões, sempre reais aqui, né? A gente está falando de uma ação listada no Brasil, de negociação diária para GPS. Então, se você é um fundo que tem 10 bi sob gestão e você quer montar 10% do fundo aqui, 1 bi em GPS, é inviável você sair comprando a mercado, porque negocia muito pouco. Então, ou você faz um block trade, você arruma um vendedor muito grande para você,
ou você vai passar meses montando essa posição e provavelmente nunca mais vai conseguir sair dela. Então, aqui você tem uma noção melhor quando a gente pensa em termos de volume. Aqui tem mais algumas outras telas que são bastante interessantes. Eu vou trabalhar aqui com o GPS, que é um ativo brasileiro, e sempre lembrando para vocês que é tão melhor quanto quando vocês pensam em ativos ADRs brasileiros, vai ser bem melhor isso daqui, todas essas telas, né? Essa tela aqui, chamada de Ranking Percentile, ela vai enquadrar alguns dos indicadores dessa empresa dentro de um universo comparativo. Então, o universo comparativo aqui é definido como o Brasil, o país, e aqui ele vai posicionar versus uma média de 10 anos do PI da Bolsa Brasileira como um todo, em que percentil estaria colocada a GPS? Eu estaria aqui, no percentil 24, entre as mais baratas, considerando uma média histórica de longo prazo. Versus uma média histórica de 10 anos da própria ação. Aqui tem Brasil. Versus Brasil, ela está no percentil 73, ou seja, ela não é uma ação exatamente barata se comparada aos preços muito baixos da Bolsa Brasileira como um todo. E aqui você tem essa mesma comparação para várias outras métricas diferentes dessa empresa. Essa é uma tela para você, depois que você conhece mais profundamente a empresa, pensar um pouco em termos relativos como ela se posiciona como custo de oportunidade para você, dado que você pode investir em qualquer outra coisa, né? Aqui tem uma tela de dividendos. Deixa eu pegar um case mais legal de dividendos aqui. Acho interessante, que é a Stanley Black & Decker, uma empresa listada nos Estados Unidos. Nessa mesma tela de dividendos, ó, tem um histórico super longo aqui do que é a recorrência do pagamento, quando foi pago e qual que é o valor pago. Aqui já está em dólares, é uma empresa dolarizada. Essa é uma empresa que aumentou seu dividendo por ação consecutivamente há 55 anos. E aqui você consegue ver como evoluiu o dividend yield da ação. Então, geralmente, quando o dividend yield spike'a, né, que subiu bastante, significa que a ação caiu, geralmente, porque o dividendo permaneceu relativamente estável aqui. Esse período é de 2008 a 2010, é a grande crise financeira. Então, você pode ver que o dividendo da Stanley Black & Decker permaneceu relativamente estável, porém o yield saltou. O yield saltou porque o preço da ação caiu. Então, aqui você consegue ter essa visão um pouco mais de longo prazo. E aqui você tem outros indicadores bastante importantes, porque aqui no Brasil menos, mas lá fora a recompra de ações é mais comum. Então, como aqui no Brasil o dividendo é isento de imposto de renda, as empresas tendem a pagar dividendos. Lá fora o dividendo é tributado em 30% na fonte. Então, para evitar a tributação, o que as empresas fazem, geralmente, é recomprar ações e cancelar essas ações. Quando você faz isso, você diminui a quantidade de ações em circulação e faz com que o lucro por ação de cada ação seja maior, né? Porque tem menos ações para compartilhar esse lucro. O que você está fazendo é privilegiando o seu atual investidor, dando para ele uma participação maior nos lucros da empresa, quando você faz esse processo. Então, aqui você tem o dividend yield, o buyback yield e o debit pay down yield. Então, quanto que foi pago de dívida aqui nesse ano? Deixa eu pegar uma ação mais pesada de recompra para vocês verem como que fica esse yield total. Essa é uma ação que tem um buyback yield de 7,36%. Então, já é bem mais viesada a recompra de ações do que é o dividendo. Bem mais alinhada essa alocação de capital média que a gente vê lá fora. Aqui você tem uma tela chamada Ownership. Essa tela também é bastante popular, bastante usual, né, no mercado financeiro, em que você vê quem são os acionistas dessa empresa, o tamanho da participação deles e quanto que ela representa do market cap da empresa. Aqui tem uma empresa que interessa, e aqui a gente já começa a tentar talvez algumas dificuldades com o Coifin, que não necessariamente ele vai ter dados de todas as empresas brasileiras. Mas vamos tentar uma aqui. tipo, Vai. não temos dados Institucionais para companhias de fora dos Estados Unidos. Então, esse é um campo que você só vai conseguir acessar quem são os acionistas dessa empresa de maneira consolidada, quando a gente está falando de empresas americanas. Aqui tem outro campo também, chamado exposição a ETFs. Então, o investimento passivo é uma tendência muito forte já há mais de 20 anos no mercado. E o passivo, ele traz algumas implicações muito relacionadas à volatilidade do papel e ao fato de você ter sempre um comprador marginal, que é um cara que está tomando a qualquer preço porque ele é um investidor passivo. Então, isso é algo que é bastante acompanhado lá fora. Quando você olha uma empresa como a Vivo,
você vê que apenas 2% das ações são detidas por ETFs americanos. Quando você pega uma empresa tipo a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, você vai ver que esse percentual é muito maior. Então, 12% das ações da Apple estão nas mãos de ETFs, que são investidores passivos e que não vão ficar operando, comprando e vendendo essa ação o tempo todo. E aqui tem um último campinho bastante importante na temporada de resultados, que eles chamam de Earnings History. Então, vocês veem todo dia as manchetes, né, para quem acompanha o mercado, principalmente na temporada de resultados, que a empresa divulgou números, os números vieram acima ou abaixo do mercado. Esse acima ou abaixo do mercado é uma comparação que é feita imediatamente, né, pelos bots, do tipo, o mercado estimava aqui para a Apple, no segundo trimestre de 2023, segundo trimestre fiscal, tá, pessoal, é uma denominação diferente, receitas da ordem de actual sales aqui. Average, aqui. 92,84 bi. Então, o resultado atual, o realizado, foi de 94,8 bi. Ou seja, teve um sales surprise aqui de 2 bi. Uma surpresa de 2,15%. Isso é o que faz as ações operarem com alta volatilidade na temporada de resultados. Veio bom, veio acima, geralmente sobe bastante. Veio ruim, veio abaixo, geralmente cai bastante. Então, essa volatilidade é muito típica da temporada de resultados e ela é muito potencializada, geralmente, pelo mercado de opções, tá? Os fundamentos das empresas não oscilam 20% a cada resultado, igual acontece no mercado. Mas a volatilidade está aí. Aqui você tem só uma visão gráfica, tá? Dessa tabela aqui de baixo. Então, esse pontinho aqui cinza, sem preenchimento, né? É o ponto que estava estimado e o ponto verde é o que foi realizado. Ele vai ficar verde se veio acima e ele vai ficar vermelho se veio abaixo. Aqui você consegue ver alguns dos indicadores mais padrões que o mercado usa comparativamente. O mercado costuma olhar muito as vendas, o EBITDA e o lucro por ação. O EPS é a sigla para Earnings Per Share, lucro por ação. Então, se eu clicar aqui, ele muda essa visualização para lucro por ação. Pessoal, me interrompa a qualquer momento, tá? Aqui no canto esquerdo, tem uma tela das estimativas dos analistas, que é um pouco disso que eu estava comentando agora. Aqui, essa tela Price Target tem um compilado de que são as estimativas dos analistas. Então, aqui, o Bloomberg tem avaliações, né, de 45 analistas que cobrem Apple. Desses, 10 têm uma recomendação de compra muito forte, 24 de compra, 9 de hold, 1 tem sell e 1 tem strong sell. Então, só tem 2 caras aqui recomendando venda das ações de Apple atualmente. Aqui você tem um gráfico de dispersão, bastante simples. Então, o que está aqui no canto esquerdo é o analista mais pessimista, estima que a Apple deveria valer $116 por ação. Eu não queria estar na pele desse cara, publicando esse preço-alvo nesse ano, dado que aconteceu com as ações da Apple, subindo mais de 30%. E aqui tem o mais otimista, que é o analista que publicou um preço-alvo de 210. Esse gráfico aqui, essa bolacha, então, ela diz um pouco de qual que é a densidade, né? Então, a mediana aqui é de $181 por ação, de estimativa, com desvio padrão de 21. Então, 21 para cá, para a esquerda, 21 para a direita. E aqui você tem um gráfico, também só transportando essa visão de tabela para uma versão mais visual, em que aqui você tem a evolução do que é a estimativa mais otimista de Apple, aqui estendendo, até interessante, 10 anos. A ação vai subir e o mercado vai revisando o preço para cima. Você tem a linha preta, que é o consenso, a média, e a linha vermelha, que mostra sempre o analista mais pessimista, quais são as estimativas dele hoje para essa ação. Então, aqui você não acessa o relatório, você não vê o modelo do analista, você não vê os comentários do analista, você só vê a avaliação final dele. E aqui que você tem são só alguns dos dados principais e de consenso, e não do analista. Então, em overview das estimativas, aqui a gente tem uma matriz do reportado para a Apple, para vendas. Então, para o próximo trimestre, é esse campinho aqui, terceiro trimestre fiscal, junho de 2023. O mercado estima vendas de $82 bilhões para a Apple. Para o último TRI fiscal, que é o quarto T, que vai ser setembro desse ano, o mercado estima 90,7 bi de vendas para a Apple. E para o consolidado do ano fiscal,
as estimativas são de 385 bi. Então, na verdade, o mercado está estimando que a Apple caia receitas de 2,2% nesse ano fiscal em relação ao ano fiscal do ano passado. E aqui você altera, né, para os outros 5 campos mais comuns, para conseguir ver um pouco do que é o consenso de estimativas. Aqui embaixo, o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês ali na outra tela, né? A evolução da média versus o preço da ação. Aqui é só um gráfico de estatística. E aqui tem uma parte legal, que é a análise financeira. Então, é possível você interagir, tanto no formato de tabelas, quanto no formato gráfico, com todo o histórico de dados financeiros da empresa. Eles estão distribuídos aqui nesse canto esquerdo, era que você explode a aba Financial Analysis. Então, você tem uma parte de principais detalhes, né, os principais indicadores da empresa. Você vai ter a DRE completa, o balanço completo, a demonstração de fluxo de caixa completo, um resumo de múltiplos, uma análise do EV, uma análise de rentabilidade e de solvência. Então, vamos começar aqui dos highlights, que é o mais simples. Tem 3 visualizações padrões. Móvel nos últimos 12 meses, trimestral e anual. Vamos para o anual, que é sempre mais intuitivo da gente navegando. Ele traz, nessa primeira visualização, é um resumo do DRE, então receitas, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, lucro por ação diluído, então já considerando o que tem de diluição para essa ação, e o PI, então o múltiplo preço sobre lucro. Aqui embaixo ele tem mais um resuminho da estrutura de capitalização dessa empresa, então caixa, dívida, e aqui se tivesse, né, Preferred Equity ou Minority Equity estaria listado aqui também, e qual que é o EV, que é o somatório desses campos, e aqui tem um resumo do fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional menos investimentos, que é o CAPEX aqui, o Capital Expenditures, está o nosso fluxo de caixa livre, né, geralmente o Free Cash Flow. Então aqui você vê para a Apple também, ó, por exemplo, em 2022, a empresa gerou 122 bi de caixa operacional, investiu 10,7 bi Petrobras. Um segundo aqui só para carregar. Aqui no canto, você já vê que a moeda tá, conforme eu tinha comentado, né, tá tudo em reais já, porque eu puxei Petro 4. E aqui temos os mesmos indicadores financeiros para a Petrobras. Aí mudando aqui, ó, a gente tem uma visão completa do DRE da Petrobras. Então, aqui estão discriminados, por exemplo, despesas gerais administrativas, pesquisas de... perdão. Então, aqui você tem despesas gerais administrativas, você tem despesas de P&D, depreciação e amortização, outras despesas operacionais, a parte do resultado financeiro da empresa, então as despesas com juros e receita de investimentos, a estrutura do DT, que é o lucro antes do imposto. Aqui você tem despesas discricionárias, então dependendo da empresa que você entrar aqui, os campos que você vai ver aqui são outros, né? Aqui tem um pouco de discricionalidade de como cada empresa vai reportar. E aqui, como que fechou esse resultado, né? Aqui está o lucro líquido da empresa. Dá para ver aqui a Petrobras nos tempos da Dilma, né? Prejuízo de 21,5 bi em 2014, 34,8 bi de prejuízo em 2015, comparado com agora 188 bi de lucro no final de 2022. Então, entender isso daqui, né? Já mostra um pouco para você da história do que aconteceu com essa ação. E aqui tem uma pequena visão gráfica desse dado, é só passar o mouse por cima que ele projeta para você. A gente tem a mesma visão aqui para o balanço, então está organizado exatamente como vocês aprenderam a organizar um balanço. O que pode acontecer aqui é de algumas linhas terem sido suprimidas, então às vezes você pode vir aqui somar na mão e ver que não bateu. Tipo, eu somei aqui, sei lá, deu 150, aqui tem 160, sabe? Não é que o dado está errado, o dado está correto. Porém, provavelmente tem algum campinho específico da Petrobras que não é muito relevante para uma empresa geral média,
e ninguém se deu o trabalho de vir aqui e fazer esse ajuste manualmente. Então, não quer dizer que está errado, tá? Os dados estão corretos. Você pode confiar nesses dados, que eles são, igual eu comentei, providos por uma das maiores empresas globais de dados financeiros. Então, só navegando por aqui, você vê a estrutura completa do balanço, igual eu comentei, da mesma maneira que no canto você projeta um gráfico sobre cada uma dessas linhas. A mesma coisa você faz para demonstração de fluxo de caixa. Então, parte do lucro líquido estão segmentadas aqui as três: geração de caixa operacional, geração de caixa de investimentos e geração de caixa de financiamento. Então, aqui no final, somando, né, esses quatro, você tem o que foi o net change in cash. Então, quanto que variou a posição de caixa da empresa de um ano para o outro. Complementares, por exemplo, o free cash flow, que igual eu comentei, é calculado subtraindo o capex do fluxo de caixa operacional. Em múltiplos, você tem um resumo dos principais múltiplos da empresa. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, espero que vocês estejam já mais familiarizados com isso. E ver a mesma coisa, então só vai mostrar para vocês o que é o somatório da posição, da estrutura de capital dessa empresa ao longo do tempo. Rentabilidade e solvência, a mesma coisa, vão ser telas também customizadas. Em News, Filings e Transcripts, é uma tela que eu gosto muito de navegar, eu acho que é a tela que eu mais gasto tempo no Coifin. E principalmente porque eu gosto muito da parte de transcripts. Vamos ver se Petrobras vai ter. Petrobras tem todos os transcripts aqui. Então, aqui, ao clicar nesse transcript, você vê uma transcrição desse evento, que é a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023. Então, aquela call que você não tem tempo de ouvir durante o dia, porque a call é 10, 11 horas da manhã, e só quem trabalha com isso, de fato, vai poder parar para ouvir, você pode vir aqui ler na íntegra, se você quiser. Mas estamos em 2023, então se você está vendo esse vídeo, por exemplo, em 2030, pode ser que seja bem diferente, mas em 2023 a gente acabou de descobrir o ChatGPT. E se você copiar e colar isso daqui no ChatGPT e pedir um resumo, você vai ficar bastante surpreendido com o resultado. Faça o teste depois. Então, para você ler o call de resultados da empresa, tá? Isso é uma tela muito útil, principalmente quando você está fazendo um processo de catch-up. Então, você não conhece a tese, você está se familiarizando com ela. Um processo padrão é você ouvir os últimos calls de resultados. Então, você consegue voltar no tempo aqui e ouvir, no caso, ler, né, todos esses calls antigos para ir tomando nota, entender o que estava sendo discutido da empresa com o mercado em um determinado momento do tempo. Então, o call avança aqui estão as perguntas dos analistas. Deixa eu avançar mais aqui. Acho que ele marca errado aqui, ele marca todo mundo como executivo. No caso de Petro, mas são os analistas aqui, de fato, fazendo perguntas. Essa tela, filings, são os últimos documentos padronizados divulgados por essa empresa. Então, toda empresa divulga o ITR, né, que é o compilado das demonstrações financeiras, uma demonstração padrão, e você precisa conseguir acessar aqui dentro. Aqui estão, por ordem cronológica, todos os últimos materiais formais divulgados por essa empresa. Em News, vai ter até alguma coisa de Petrobras, mas em News o que eu sei é que todas as fontes deles são fontes globais. Então, o News para empresas brasileiras é bem mais fraco, tá? Eu acho que você está melhor servido dando um Google, literalmente, para ver o que rolou com essa ação no dia do que consultando aqui, se você estiver em busca de notícias, de hard news mesmo. E por último, aqui embaixo a gente tem a parte de gráficos, que é a parte mais interativa do Coifin. Em gráficos, todos aqueles campos que a gente viu na parte de Financial Analysis, em cima eles podem ser projetados. E a gente pode criar visualizações que a gente quiser aqui. Então, esse é um gráfico padrão, na hora que a gente entrou, em que ele traz o preço da ação. Está aqui, ó, Historical Chart, em candles. Então, esse é o histórico de preço de Petrobras. Ele traz numa linha cinza a média móvel de 200 dias, que é esse SMA 200D. E aqui embaixo ele tem o RSI, que é um índice técnico de força relativa. Esse é um gráfico que ele trouxe pronto. A gente pode criar o gráfico que a gente quiser aqui. Então, por exemplo, vamos colocar um template novo. Vou criar com vocês um gráfico que eu adoro. É um gráfico de buyback. Eu vou vir aqui em Data Series e vou adicionar algum campo. Eu vou começar pelo campo de buyback.
Vou procurar então como recompra. Repurchase. Ó, recompra de ações. eu vou pedir por então, não faz sentido eu criar esse gráfico para ela. Deixa eu pegar uma outra empresa aqui. Então, esse é um gráfico de quanto a Apple recompra de ações anualmente. Aqui, ó, como o volume, a amplitude é muito grande, o gráfico está em log. Eu, particularmente, não gosto dessa visão de log. Eu prefiro ver a visão distorcida de números em escala normalizada. Então, aqui em Settings, você consegue fazer algumas configurações básicas do seu gráfico. Entre elas, no último campo aqui, definir a escala como linear. Então, a Apple, em 2014, recomprou 46 bi de dólar em ações. No último ano fiscal, recomprou 95 bi. E agora você pode colocar um outro campo aqui, que é a quantidade de ações da empresa. Porque esses são dois campos que fazem sentido serem analisados juntos, né? O quanto a empresa está recomprando e como que isso está impactando o share count. Quanto que ela está conseguindo reduzir o share count dela. Então, vou procurar aqui como shares outstanding, que é a sigla em inglês. Os dois gráficos separados. Aqui, ó, você tem esse íconezinho, que são duas folhas com uma seta. Eu não me perguntem por que esse ícone é esse ícone. Ele só é. Quando você clica nele, ele cria um gráfico de 2 eixos. Então, na medida que a Apple realiza a recompra de ações, a quantidade de ações em circulação diminui. Então, eram 26, acho que é bilhões aqui, né? Bilhões de ações em 2013, hoje são 15. Então, isso aqui é um retorno muito interessante para o acionista. E a última série que você quer ver aqui, você já está imaginando, pô, muito buyback com redução do share count, isso provavelmente se refletiu numa boa valorização do preço da ação. Então, você vai colocar Price, Historical Price Graph. E aqui está o preço da ação. Então, você mesmo criou uma visualização aqui com um fim. Aqui eu estava querendo ver buyback e qual que é o impacto dele no preço da ação. Aqui você pode criar uma série de outros gráficos do jeito que você quiser e salvá-los. Outra coisa que vocês podem puxar aqui são índices que a gente mesmo calcula, né, como analistas. Então, quando eu pego o balanço, é muito normal ir lá e calcular como que variou o estoque da empresa, dias de estoque, como que variou a velocidade de vendas, como que variou ou contas a pagar. Então, esses campos, eles estão discriminados já, eles são fornecidos também pela Capital IQ. Então, você pode procurar aqui days, os mais comuns, né, que são estoque, contas a pagar e contas a receber. Então, como que varia? então, aqui tá. Esse indicador, que é um indicador que a gente sempre calcula quando a gente está montando um valuation, por exemplo. Então, você consegue montar essas visualizações gráficas, dá para você também colocar algumas bandas estatísticas. Então, por exemplo, vamos trocar aqui por um gráfico de valuation. Vamos para o preço sobre lucro. Então, esse é o múltiplo PI. Deixa eu colocar a escala linear aqui, eu prefiro. Nos últimos 10 anos. Agora, qual que foi a média disso, né? Esse é um dado que tem pronto aqui. Quando você clica nesse íconezinho aqui, você tem aqui uma parte de transformar os dados e uma parte de bandas estatísticas. Em bandas estatísticas, você tem alguns parâmetros definidos, que são a média, o desvio padrão, então 1 ou 2 desvios padrões, o low, high e a mediana. Então, um gráfico que vocês vão ver em vários dos nossos relatórios aqui no Empíricos, a gente trabalha bastante, é um gráfico de múltiplo histórico, com média e desvio padrão. Um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Vou deixar ele mudar de cor aqui só para ele ficar mais visual. Então, quando eu olho para os últimos 10 anos, a ação da CSX aqui, que essa é uma ferrovia americana, negociou um PI médio de 17,5 vezes. O desvio padrão para baixo
dá 14 vezes e um para cima dá 20. Isso aqui são tipicamente pontos de compra e venda, né? A 14 você sabe que a ação está bem barata, e a 20 você sabe que ela está começando a ficar um pouco esticada em relação ao próprio histórico dela. Não sei se vai ter 10 anos de histórico, mas vamos ver aqui. Então aqui a Arezzo, 27 vezes de PI, médio, um desvio padrão acima 35, um abaixo 19, PI corrente 16 vezes. Então quando você vê um dos analistas falando, puta, essa ação hoje está muito barata, ela está muito barata em relação ao histórico dela de 5 anos. Então nos últimos 5 anos só teve um momento que ela negociou num PI tão baixo como o atual, que foi no Covid. Quando ela veio aqui nos lows do Covid. Então esse tipo de análise você consegue visualizar graficamente no Coifin de maneira super simples. E aqui, pessoal, tem algumas telas padronizadas, por último, né? Então, de mercados gerais. Vou passar aqui bem rapidinho para abrir para perguntas para vocês, já está quase dando 8 horas. Então, aqui você tem uma tela de índices globais, não é muito diferente do que você viu ali na primeira. E aqui uma visão da performance em diferentes períodos. Então, em um ano, nas Américas, a Bolsa, acho que é México isso aqui? Não sei qual que é essa daqui. Américas aqui é Estados Unidos, né? Viajei. O Nasdaq é o melhor retorno, depois o S&P 500, o Dow, Ásia e Pacífico, Nikkei, Xangai, então você vai vendo um pouco desses retornos. Setores americanos, é a mesma visualização que a gente tinha ali no começo. Esse gráfico está super poluído, ele está flegado todos os ETFs setoriais do S&P 500. Então, como que é o retorno de cada um deles? Ó? Se eu passar aqui em cima do consumo discricionário, ele destaca. Então, em um ano, o retorno do XLY, que é o ETF de consumo discricionário, foi de 2%. Mesma visualização para países. Análise de fatores que eu tinha comentado com vocês. Fatores são classificações técnicas, quase como um screening. Então, você pega uma small cap que está crescendo 20% ao ano, você pode dizer que ela é uma small cap growth. E juntar elas com outras empresas que tenham mais ou menos o mesmo comportamento e ver como que elas tradam junto, como se elas fossem um índice. Então, aqui são exatamente esses fatores que estão em jogo. Então, você tem o fator small cap growth, pequenas empresas de crescimento. Você tem o fator small cap value, que são empresas de baixa capitalização de mercado, geralmente múltiplos muito baixos, medidos aqui pelo price to book, e outros fatores. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre como que esses fatores geralmente são calculados, um Google facilmente resolve a vida de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas aqui e tal. Aqui tem uma tela de renda fixa, né? Então aqui já tem alguns plotados. Eu vou tirar e vou fazer uma curva de juro brasileiro aqui. Então, juro brasileiro aqui em diferentes períodos. Você pega um histórico de 10 anos. Tem algum outlier aqui no meio. Vou deixar só de novo. Por algum motivo não está legal a visualização aqui. Mas é um campo que você consegue aqui dentro de, se você voltar em gráficos, e ver em gráfico história, você consegue carregar esse ativo, BR1Y, que é o juro brasileiro de um ano. E consegue colocar uma série de preço dele, para ver qual que é o juro de curto prazo no Brasil. Ó, hoje é esse, contrato de um ano forward. Em 10 anos, vê se melhora, viu? Tem bastante outlier aqui nesse negócio. Tem algum problema na série histórica aqui que deve estar zoando. Mas o espírito é esse. Aqui recentes, então aqui tem um viés americano, tá, pessoal? Então aqui são aqueles recentes na bolsa americana. Moedas, commodities, aqui vale vocês explorarem depois, são telas para consumo passivo. Em Analytics, você tem algumas ferramentas bastante úteis, então calendário de resultados. Ela mostra, de acordo com o que Capital IQ tem ali registrado na base deles, quando que cada empresa vai divulgar números. Então, ó, hoje é dia 16. Dia 17, perdão. Hoje são essas empresas dentro do S&P 500 que divulgaram números. Esse calendário de resultados te falo. Que mais? E calendário econômico, para quem acompanha o dia a dia dos mercados também. Aqui tem por dia, quais os indicadores do dia, o horário que eles saem, então horário Pacífico, horário Estados Unidos aqui. O que é o consenso?
qual que foi o último dado e o que veio, né? Então, se ainda vem no futuro, o actual tem que estar vazio e tem que ter só consenso e qual que é o último dado. Então, isso aqui é super legal, super útil para você acompanhar o macro, né? Montar a sua agenda aí do que vai impactar o mercado no dia. Em Advanced Search, eu acho que vocês vão trabalhar pouco nesses campos, eles são bem mais, igual o nome diz, avançados, mas você consegue buscar palavras específicas dentro de basicamente todos os documentos de qualquer empresa pública. Então, você consegue, por exemplo, vir no formulário da Charles Schwab aqui, e procurar nos documentos dela, sei lá, menções ao termo liquidez. E você consegue, ele traz para você, assim, filtrados todos os relatórios, todos os últimos calls, últimos eventos que a empresa participou e que foi mencionada a palavra liquidez em qual contexto. Deixa eu fazer para vocês verem aqui. Tem um exemplo estranho aqui, né? Mas vai aparecer bastante coisa. Então, ó, update de guidance, um call extraordinário que a Charles Schwab fez com o mercado agora em abril desse ano. Aqui tem todas as menções ao termo liquidez. Nós temos uma liquidez substancial. Foi dito nesse contexto. Isso é bem útil quando você sabe o que você está procurando. Isso é péssimo se você não sabe o que você está procurando, tá? Por isso que eu falo que é mais avançado. E é isso, pessoal. Em resumo, esse então é um software bastante poderoso, tá? Ele é super flexível, ele deixa você montar um monte de visualizações diferentes, criar suas watchlists, ele tem dado pra caramba. Vocês vão começar a explorar aqui as empresas brasileiras, vocês vão encontrar, assim, bastante dado histórico também. Só se atentar àquela limitação que eu falei da cotação, né? Cotação Brasil, vocês não vão conseguir acompanhar em tempo real aqui. Só cotações internacionais.